Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse texto é um texto de 1 Coríntios 13, versículo 1, de Paulo, uma carta de Paulo, uma epístola de Paulo. Bom domingo, meus irmãos, um excelente domingo, que essa semana seja abençoada, que seja a melhor semana de nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse texto? Mais uma vez a gente está aqui, mais um domingo para a glória, pela misericórdia de Deus, para falar da sua palavra. Aqui Paulo nos diz que, mesmo que a gente tenha tudo, que a gente faça obras, que a gente se apresente como pessoas boas e tudo mais, e busque na fé, né, Jesus e tudo mais, se a gente não tiver amor, nós não seremos nada, não é isso? E eu digo, quando Cristo diz, quando perguntam para Cristo e ele responde, quais são os principais mandamentos, ele diz para a gente que o primeiro mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, não é à toa. Porque ali a palavra amor está bem clara. Minha mãe disse uma coisa que eu guardo até hoje, eu acho isso muito interessante. Nós não devemos abominar os pecadores, nós devemos abominar o pecado. Devemos amar os pecadores, até porque nós também somos pecadores, todos nós temos os nossos pecados. Isso é bem claro. Não adianta a gente estar na igreja e buscar a Cristo e apontar o dedo para o irmãozinho, porque o irmãozinho está pecando, só porque o pecado dele é diferente do meu. Não devemos apontar o dedo para o diferente. Devemos sim mostrar o caminho que a gente está seguindo. Como eu digo para vocês, o caminho que eu estou seguindo hoje dentro da igreja, buscando a Cristo todos os dias, falando com Cristo, buscando, lendo a Bíblia, conhecendo mais a palavra, é o caminho que eu escolhi e está me fazendo muito bem. Muito bem mesmo, está me fazendo muito bem. Além do mais, sem Cristo eu reconheço hoje que eu não sou nada, que foi Ele quem me salvou, foi Ele que me tirou da depressão, foi Ele que me tirou do vício do cigarro, foi Ele que vem abençoando a minha vida. E quando eu falo em bênção, não é coisas materiais não. Também, isso é consequência. Você consegue bens materiais através de Cristo, te abençoa e tudo mais. Só que o que Ele está me dando hoje é paz, é alegria com a minha família, é alegria com meus filhos. Então busque a Deus, busque o amor verdadeiro. Quando Cristo fala, amar a Deus acima de todas as coisas, cara, é o mandamento mais difícil de seguir. Eu digo para vocês, de verdade, é muito difícil, porque eu amo muito Jesus. Jesus sabe do meu coração, Ele sabe o amor que eu tenho por Ele, Ele sabe o carinho, como eu busco, como eu tento aprender, como eu tento ser uma pessoa melhor todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Mas é muito difícil você passar por uma prova, por exemplo, como passou Abraão, oferecer o teu filho como sacrifício. Não, a gente vai amar mais o nosso filho, não é isso? Eu acho difícil alguém ter tanta fé assim. Pode ser que exista, quem sou eu para dizer, mas aquilo aconteceu esporadicamente, foi uma coisa que é para ser dita até hoje, né? E é um mistério que a gente tem que entender ainda. Eu ainda tenho que aprender ainda sobre aquilo, ainda vou entender o porquê que aconteceu aquilo tudo na vida de Abraão e como foi, ainda vou estudando um pouquinho, né? Mas enfim, vou continuar lendo aqui esse texto. Parei aqui no versículo 3 e termina: nada disso me aproveitará, né? E mais à frente: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, mas havendo profecias separecerão, haverão línguas
cessarão, havendo ciências, passará. Porque, em parte, conhecemos, e em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Esse texto é muito lindo. É lindo demais o que Cristo deixou. Cara, isso aqui é... Chega... A gente sabe... Dá aquele... É muito bom, cara, esse texto. Bom, vamos por parte, que isso aqui é maravilhoso demais. Quando diz aqui, ó, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, o amor é o sentimento mais importante que podemos ter. O amor ao próximo, o amor à tua família, principalmente o amor a Deus. E o amor, quando é genuíno, o amor não faz a gente sofrer. O amor, pelo contrário, faz a gente se alegrar e viver. Esse é o ponto. O segundo, que diz aqui, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que sou homem, faço coisas de homem. Quer dizer, antes de eu conhecer a palavra, gente, era complicado a minha vida. Eu não era muito... A cada 5, quem me conhece sabe. A cada 5 palavras minhas, 6 eram palavrões. Fumava um cigarro danado, bebia. Tenho vergonha disso hoje. Se eu pudesse, eu tivesse conhecido Cristo antes, não tinha cometido tanto erro como eu cometi. Só que foi assim que Cristo quis que fosse minha vida. E eu agradeço também por hoje Ele ter misericórdia de eu estar junto com Ele, buscando Ele cada vez mais. Então, hoje, eu procuro buscar, e espero que vocês também comecem a buscar a Cristo. Até porque, você que tem filho, por exemplo, tu não vai, já parou a pensar como é que é bom a gente criar nossos filhos dentro da doutrina cristã? Como é bom a gente criar os nossos filhos na presença de Deus? Meu amigo, se você está em casa hoje aí, está pensando em ir para a igreja ou não, está procurando um motivo, vai pelos teus filhos. Leve teus filhos para a igreja. Leve tua família para a igreja. E eu digo para você, lá é o caminho para os teus filhos crescerem e serem boas pessoas. O mundo vai tentar confundir. Vai vir com doutrinas loucas falando isso e aquilo, que aquilo é o certo é o errado. Cara, mas não é o caminho certo que Cristo quer pra gente. O salário do pecado é a morte. Entende? O salário do pecado é a morte. Se você pensa que pecando você está feliz, você não está. É passageira essa felicidade tua, vai passar. E detalhe, depois que passa, quer ver? Quando você sai para beber, você bebe a noite toda, curte, no outro dia você fala o quê? Cheio de ressaca? Nunca mais eu bebo, você se arrepende no outro dia. Porque é uma coisa passageira, no outro dia você sente, teu corpo sente, você sente que aquilo não foi bom para você. Aí você tenta preencher esse teu vazio que a gente tem normalmente quando a gente não adora a Deus com essas festas, com essas coisas, mas no outro dia a gente está lá. Poxa, nunca mais eu faço isso. Por quê? Por quê? Gente, para pensar, por quê? Agora vá para a igreja, se encha do Espírito Santo e saia de lá dando glória a Deus, que você vai passar dias dando glória a Deus e feliz, não vai se arrepender nem um pouco. E eu digo para vocês, não vai se arrepender também se levar teus filhos, que é o caminho certo. Eu digo mais uma vez, se todos parecessem um pouquinho com Cristo, não havia guerra nesse mundo. Bom, vamos em frente aqui no texto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, meu amigo, não adianta tu ter fé, não adianta você fazer obra, não adianta você ser um falso crente se você não tiver o amor. Você vai ser uma pessoa que está fora do que Cristo ensinou. Você não pode condenar o teu irmão, você não pode apontar o dedo. E você que é pecador, que está fora, vá para a igreja. Lá dentro vai ter algumas pessoas que até vão te olhar assim meio atravessado por conta do teu jeito, por conta da tua forma de falar e tudo mais, a forma de vestir. Só que olha, não dá atenção para isso não. Vá lá e busca Cristo, porque Ele te ama, Ele te espera, anseia para falar contigo. A Bíblia diz que Deus, Ele anseia para falar com a gente, entende? O Espírito Santo, ele quer a gente perto dele, ele precisa da gente perto dele, ele sabe, não é que ele precisa de perdão, ele não precisa, ele quer a gente, e a gente precisa muito dele.
Bom, meus amigos, isso era o que eu tinha para dizer nesse domingo, era o texto que eu queria ler, é o texto que é muito lindo. Leiam lá, 1 Coríntios, versículo 13. Leiam com atenção aquele texto, que esse texto é maravilhoso, é lindo. Tá bom? Olha, eu tenho certeza que essa semana será uma semana abençoada para todos nós, que Deus vai cuidar de todos os nossos problemas, Deus vai abençoar abundantemente as nossas vidas. Em nome de Jesus, para sua honra e glória. Amém, meus amigos. Fiquem com Deus.